Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler os primeiros 22 versículos. Uma história triste. Que trata sobre um momento muito vergonhoso na casa de Davi. Um pecado terrível cometido contra uma das suas filhas. Segundo Samuel 13, 1 até 22, assim diz a santa palavra do Senhor. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simea, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, minha irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando o teu pai vier visitar-te, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará-te. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe voltara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vá-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te. É teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava a Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A história é muito triste que nós acabamos de ler.
Tamar é filha de Davi, irmã de Absalão, e ela é estuprada, humilhada e acaba seus dias vivendo como uma mulher desolada na casa do seu irmão. E às vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós nos perguntamos por que o Espírito Santo coloca tais coisas nas Sagradas Escrituras. Mas também nessas coisas nós aprendemos sobre o caráter de Deus, sobre sua santidade, e também este capítulo nos aponta e nos dirige à obra de Cristo Jesus. Uma coisa que de cara nós aprendemos deste capítulo é que a vida neste mundo tenebroso, neste mundo que jaz sobre as consequências do nosso pecado, nossa queda, este mundo que está sofrendo a maldição por causa da nossa rebelião contra Deus como raça humana, neste mundo a vida nem sempre é um filme de Disney, onde a princesa consegue seu príncipe e tudo acaba sendo muito bom. Tem sofrimento, tem injustiça, tem opressão, tem abuso de todo tipo. E nem sempre nesta vida tem justiça por causa dessas coisas. A narrativa desses horríveis acontecimentos faz parte do progresso da revelação e nos ensina muito sobre o plano de Deus na vida de Davi. Nós vimos aqui, entre outras coisas, Deus castigando e disciplinando o rei Davi por causa dos seus pecados de assassinato e adultério com Urias e com Batseba, sua esposa. E o estupro de Tamar faz parte do cumprimento das palavras de Deus a Davi, que nós podemos ler em 2 Samuel 12, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Aqui nós vemos Deus visitando a iniquidade dos pais nos filhos. Pecado tem consequência. Quando você escolhe pecar, isso não afeta somente você, mas afeta todos aqueles com os quais você tem relacionamento, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua igreja, sua família. Pecado tem consequências. E neste caso, este pecado específico faz parte de uma cadeia de coisas e acontecimentos que levam eventualmente à rebelião de Absalão. Porque este acontecimento causa nele um ódio muito grande que incita ele, entre outras coisas, para começar a rebelar-se contra Davi mais tarde. Mas eu quero focar hoje à noite, não na história em geral, mas especificamente na pessoa de Tamar. Porque nós vemos, em meio de tudo isso, uma moça que é uma moça piedosa, uma moça santa, uma moça correta, uma moça que quer andar conforme a vontade de Deus, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas situações mais horríveis. Nós vemos esta moça lutando para fazer a vontade de Deus. Veja, em primeiro lugar, a pureza de Tamar. Ela é uma filha virgem do rei. Ela não vive uma vida desregrada e devassa como muitas meninas dos nossos tempos tão livres e tão bons que as pessoas pensam que são. Ela vive uma vida protegida. Ela se veste com modéstia. Ela vive protegida de tal forma que ela não pode ficar sozinha com um homem. Isso deixa Amnon totalmente angustiado, que ele vê que ele não pode fazer maldade com ela. Ela é protegida pelo pai, pelos irmãos, pela sociedade, pela família. Tamar viveu em outra época e outra cultura. Nós podemos aprender alguns princípios bíblicos. É bom quando a filha de Deus se veste com modéstia e vive de tal forma que seja impossível algum homem ficar a sós com ela, muito menos ter algum contato físico com ela antes do casamento. Isso não é apenas coisa de outra época, coisa do passado, que não pode funcionar em nossos tempos imorais e perversos.
é radical, mas é um radicalismo a qual Deus chama sua igreja. A vida de um discípulo de Cristo é uma vida de transformação radical, não sendo conformado ao espírito da época, mas sendo transformado pelo Espírito Santo. É uma vida de nadar contra a correnteza da cultura deste mundo tenebroso, remar contra o maré deste mundo tenebroso. E a pergunta para nós é se nós temos a ousadia de sermos diferentes com nossas famílias, com nossas filhas, com nossos irmãos, diferentes da prática comum por aí na sociedade em geral. Estamos dispostos a pagar o preço de valorizar nossos filhos, de manter elas em santidade e de não deixar os jovens à deriva, vivendo a sua vida como eles bem acham. Moça, você é chamada à pureza. Você é uma filha do Rei dos Reis. Isso já basta para convencer você a viver uma vida puríssima. Mas saiba que uma vida de pureza não somente glorifica a Deus, mas também uma vida de pureza serve para proteger você. Você sendo moça, é impossível você entender completamente a depravação, de fato, que pode existir na mente de um homem que está tomado por sua cobiça do seu pecado e da sua perversidade. Então, sendo assim, aprenda com Tamar que o desejo sexual masculino é uma força poderosa que pode tomar conta do homem até tornar ele um verdadeiro tolo. Nós podemos perceber isso facilmente na vida. Que quando alguém está viciado, querendo os seus desejos, seja droga, seja álcool, ou seja sexo, que acaba sendo escravizado por esses desejos. E acaba fazendo qualquer maldade, qualquer besteira para conseguir o que ele acha vai dar a ele prazer. E mais que os freios da sociedade estão sendo removidos, e mais que Deus está deixando a nossa sociedade correr mais e mais rapidamente para o abismo, mais que este tipo de pensamento está nas mentes dos jovens, dos homens que estão em nosso redor. Eles alimentam esses desejos maus com a pornografia, que é talvez o pior droga que existe em nossos dias. Uma droga muito mais perigosa do que qualquer outro. Porque está pervertendo como o homem vê a mulher. A pornografia que é disponível está no ponto dos dedos, no telefone, para os jovens mais novos. Está ensinando a ele que a mulher existe para o prazer do homem. E que a mulher gosta de ser maltratada, oprimida, reprimida e abusada. Isso a pornografia ensina. E nós temos criado uma geração inteira de homens e jovens que pensam assim, que vivem neste mundo irreal, mas que vivem como se fosse real. Então, ainda mais importante para nós criarmos as nossas filhas e os nossos filhos com um bom entendimento de como essas coisas funcionam, entendendo a importância de viver em modéstia e pureza do lado das meninas e dos meninos, e também enfatizando a importância da família, do pai, dos irmãos, para protegerem suas irmãs e a santidade delas. Então, Amnon fica até doente, mas não aquela coisa linda de um homem que fica, eu estou doente de amor por você. Não, é uma doença feia e depravada. Ele quer sua cobiça. Ele até perde peso.
e de repente entra na história um conselheiro, Jonadab, homem muito sagaz. E isso nos faz até pensar em Gênesis capítulo 3, quando também entra um conselheiro. Tem alguém querendo alguma coisa que não deve querer, e entra também algo muito sagaz, a serpente. Aqui nós temos alguém incitando ao pecado. O amor de Amnon não é lindo, não é puro, não é lícito, porque a lei proíbe relações entre irmãos. E Amnon e Tamar têm o mesmo pai, mas não têm a mesma mãe. Mesmo assim, não podem casar um com o outro. Então nós vemos que em meio desta perversidade, Tamar vive uma vida santa e pura. Veja, em segundo lugar, a obediência de Tamar. Davi manda ela visitar a casa de Amnon e preparar uma comida para ele. E vemos que Tamar não é apenas pura, mas também uma filha obediente e trabalhadora. Ela segue sem demora as ordens do seu pai. Vai à casa de Amnon e ela vai. Ela prepara comida com suas próprias mãos. Ela se mostra filha obediente, uma irmã atenciosa que cuida do irmão doente. Como isso é diferente daquilo que nós aprendemos em nossa sociedade moderna, que diz, você, moça, ninguém deve mandar em você, você deve ser autônoma, você tem que fazer aquilo que você quer, trabalhar, cozinhar, preparar comida, cuidar de outros, é para a classe servil. Mas você existe para ir para festas e para brincar e para viver sua vida e se desenvolver e procurar, correr atrás dos seus sonhos. Nós não aprendemos na cultura de hoje que moças devem prezar pela pureza e se aplicar à obediência aos pais, tampouco se dedicar aos deveres da casa. Isso é até uma coisa nojenta à moralidade, entre aspas, da nossa sociedade atual. Coloca uma moça numa cozinha e ela fica perdida, como se estivesse em outro planeta. Né? Mas, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, nós, mais uma vez, somos chamados a uma vida, um estilo de vida, uma visão do mundo e da família totalmente diferente, radicalmente diferente em Cristo. E você pode aprender muito, minha irmã, com sua irmã Tamar. Ela vai, ela faz em obediência. Veja, em terceiro lugar, a sabedoria de Tamar. Amnon, de uma forma muito astuciosa, ele consegue criar uma situação que antes lhe parecia impossível. E veja que quando alguém quer pecar, ele consegue inventar uma forma de pecar. Ele coloca toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua inteligência para correr atrás daquilo que ele quer. Pecar contra a santidade de Deus. Ele consegue, Amnon. Ele consegue estar a sós com sua irmã Tamar no seu quarto, manda embora os servos, e Tamar não tem como imaginar que seu irmão doente e acamado representaria algum tipo de ameaça para ela. Ele está lá em toda a inocência dela. Quando ele segura a irmã, veja como ela responde com bastante sabedoria. Não, meu irmão. Ela chama atenção ao laço familiar. Que isso, irmão? O irmão não age assim, não. Ela chama atenção ao caráter violento daquilo que Amnon estava tentando fazer e propor. Não me forces. E ela baseia seu repúdio não em primeiro lugar nas suas emoções ou desejos, mas antes ela apela ao código moral da nação, do povo de Deus. Não se faz assim em Israel. E ela tenta convencer Amnon da tolice do seu pecado. Não faças tal loucura. Tu serias como um dos loucos de Israel. E ela também tenta convencê-lo das consequências negativas para ela. Aonde eu iria com a minha vergonha? E finalmente, ela encoraja Amnon
a procurar os meios legais e lícitos para preencher os seus desejos. Peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Agora, nós não sabemos se realmente Davi teria concordado com tal casamento, que era proibido pela lei, mas nós vimos que a lei não estava sendo aplicada integralmente nesta época, pois, por exemplo, a censura prevista para o pecado de Amnon, a morte, não foi aplicada por Davi. Então parece que, pelo menos para a classe mais alta e a casa de Davi, não estavam aplicando a lei totalmente. De qualquer forma, Tamar pediu que Amnon não se entregasse aos seus desejos em secreto e com o uso de violência e força, mas que ele colocasse o seu desejo diante das autoridades competentes para que fossem avaliados e, se fossem concedidos, que a fossem aberta e voluntariamente concedidos. A reação de Tamar é muito instrutiva. Ela não baseou-se nos seus desejos ou gostos. Claro que ela tem este repúdio natural, que tem o seu valor importante, mas ela não se baseia apenas nas suas emoções. O importante não era o que ela gostava ou não, se ela queria ou não. O importante era o que é certo e o que não é certo. E hoje em dia, nós vivemos numa sociedade que ensina totalmente o contrário. Nossa sociedade ensina que nós nunca devemos perguntar o que é certo ou o que não é certo. Nossa sociedade nos ensina, e as escolas estão catequizando os nossos filhos nisto. O catecismo do mundo, o catecismo de perversidade que sempre pergunta o que você quer, como você está se sentindo, o que é bom para você, o que você deseja. Isto é o catecismo dos nossos tempos. E a resposta, qualquer que seja, é correta. Eu me sinto mulher, então eu sou mulher, mesmo sendo seu homem. Isso é aquilo que... eu não estou dizendo que eu estou me sentindo, isso é um exemplo. Mas a nossa sociedade diz isso. Se eu me sinto mulher, eu uso o banheiro das mulheres. Mesmo toda a ciência, toda a razão e todo bom senso dizendo o contrário. Mas veja aqui, que Tamar quer fazer sempre a pergunta: o que é correto? O que é a vontade de Deus? O que é certo? E esta posição, esta atitude de Tamar não é algo ultrapassado e que não vale mais para a nossa época. É o único jeito, o único modo para nós vivermos hoje também. Tamar nos lembra que devemos avaliar tudo pela lei de Deus. Quem age conforme esta lei é sábia. Quem despreza esta lei se entrega à tolice. Eu quero aproveitar para advertir a vocês, moças, que não há necessidade, e também para vocês pais, não há necessidade para uma moça ficar a sós com um homem num quarto reservado, a não ser que seja com seu marido. É recomendável, desde cedo, instruir os filhos sobre santidade, também nessas coisas bem práticas. Sabe que a maior parte das vezes, quando tem abuso sexual, o abusador é alguém bem conhecido da vítima. Ou é um irmão, ou um parente, ou alguém que é muito conhecido naquela família, naquela casa. E cabe a nós, pais, especialmente nós homens, irmãos, zelarmos pela santidade e pureza das nossas filhas e das nossas irmãs. Eu tenho uma regra em casa com meus filhos, com eles e também com crianças que visitam.
quando tem meninos e meninas no mesmo quarto brincando, sempre a porta aberta. Sempre. É uma regra. Uma regra para mim. Quando eu estou cuidando da minha filhinha, a porta aberta. Porque nós vivemos num mundo perverso. E essas pequenas regras, junto com outras instruções, podem proteger nossos filhos de passarem por coisas muito constrangedoras e tristes. Depois, nós vimos em quarto lugar a retidão de Tamar. Depois de consumar o ato de violência contra sua irmã, Amnon fica com uma aversão e ódio muito maior do que o desejo que antes ele sentia por ela. O pecado é assim. O pecado se apresenta como a coisa que é mais linda do mundo. E você não pode viver sem isto, sem fazer isso, sem conseguir isso, sem passar por isto. Mas logo depois, a máscara é arrancada. E logo depois, nós vemos o pecado em toda a sua feiura, em toda a vergonha, o sabor amargo de vergonha, de ódio e de morte. Não era assim com Adão e Eva? Ela viu aquele fruto tão lindo, tão delicioso, tão desejável para comer, tão desejável para dar sabedoria, que coisa boa. E no outro instante, ela viu que ela estava exposta e nua e envergonhada diante de Deus. Amnon manda Tamar embora, mas ela recusa. Que moça impressionante. Ela recusa a ir embora. Após ter sido violada, humilhada por seu irmão, esperaríamos que ela ficasse muito ansiosa para correr longe e sair da presença dele. Que ela ficaria com grande aversão a ele. E nós não devemos negar que emocionalmente tudo isso está passando no coração dela. Nojo! Como é possível me tratar assim? Que vergonha! Mas Tamar, nossa irmã em Cristo, ela não vive apenas conforme suas emoções. Ela respeita, ela tem suas emoções. Mas ela não vive conduzida e levada e dirigida pelas emoções. Ela estava se sentindo humilhada. Seria difícil ficar na companhia do seu agressor. Mas ela toma suas decisões baseadas naquilo que é certo. Ela procura viver conforme a vontade de Deus. Não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Que isso? Como é possível ele mandar ela embora ser pior do que ela ser estuprada? O que está passando na mente dessa menina? Como pode ser? Maior é esta injúria? Meus irmãos, parece que ela está apelando à lei quando estipula que o homem que deita com uma virgem deve pagar seu dote e tomá-la por mulher. É uma coisa terrível, vergonhosa, humilhar sua irmã. Mas é muito pior condenar ela a uma vida inteira de vergonha por recusar assumir sua responsabilidade para tornar ela uma mulher casada. Porque ela não é mais uma moça. Ela é uma mulher. E não pode mais viver com as filhas virgens do rei. O certo era para ela passar a viver como mulher casada. E Amnon deve isto a ela. Mesmo se for só em nome. Casamento, ela tirando a vergonha dela e ela vivendo com casa separada. Mas pelo menos para ela ter o status naquela cultura e naquela época. Agora, nós vemos que
duvido que Tamar tivesse muito desejo de viver com ele na mesma casa, com o homem que humilhou a ela. Mas ela não está baseando suas emoções, as suas decisões. Ela está baseando-se naquilo que é certo. E naquela cultura, naquela época, o dever de Amnon era de assumir Tamar como sua esposa. Mas em vez de fazer isso, este homem, depois de ter aproveitado sua irmã, ele humilha mais uma vez, colocando uma filha do rei com as roupas reais fora da sua casa como uma cachorra ou uma escrava prostituta. Em quinto lugar, nós vemos a reputação de Tamar. Ela saiu humilhada. Na sociedade, ela não se encaixa mais. Ela vivia como uma mulher desolada na casa do seu irmão Absalão. E os homens na sua vida, que deveriam proteger e defendê-la, não fizeram nada. Absalão mandou que ela ficasse calada. E só. Veja as palavras dele. Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, cala-te. É teu irmão. Não se angustie teu coração por isso. É fácil para ele dizer. Muito fácil. E Davi, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. E ponto. Que isso? Como é possível? Os homens, na vida dela, que têm o dever de valorizar ela como alguém precioso, tem o dever de defender e proteger a pureza, santidade, integridade física da sua irmã, da sua filha, fazem nada. E sabe por que não fazem nada? Porque ele é o príncipe que deve herdar o trono. É um problema político. É um problema também eclesiástico, porque Israel é a igreja. É muito complicado. Trazer isso à luz do dia e ter um grande escândalo, vai ter problemas, porque ele é o herdeiro real. Então nós vimos aqui um irmão que não pode fazer nada, até mais tarde que ele vai se vingar e matar o Amnon, mas agora ele não pode fazer nada. E nós vemos um pai fraco, impotente, que não pode fazer nada também. Vamos atrás. Por quê? Porque a sua filhinha vale nada comparado à importância de manter a aparência que está tudo bem no reino e na igreja. Isto é uma vergonha. Isto tem acontecido na época de Davi e durante todos os séculos até os nossos dias. Quantas vezes na igreja de Cristo tem casos de abuso sexual? E a igreja varreu debaixo do tapete, porque se isso chegar à tona, se isso chegar a ser público, o que o mundo vai pensar da igreja? Vai trazer vergonha sobre o nome de Jesus. Não pode, então vamos esconder. Muito piedoso, é? Mas aquela vítima que não viu justiça, que não recebeu justiça, ela é condenada. Ela sofre a penalidade. A vítima se torna na pessoa condenada pelo pecado da pessoa que abusou a ela. E na igreja de Cristo não pode ser assim, não. Na igreja de Cristo é o lugar de justiça e de santidade. A igreja de Cristo não é lugar para colocar pecado debaixo do tapete para tudo ter a aparência que está tudo bem. Isso se faz com fruto podre. Uma fruta podre, parece tudo linda e dentro está tudo podre e uma coisa nojenta. E a igreja não é para ser assim, não. A igreja trata pecado. A igreja expõe o pecado à luz do dia. Na igreja é o lugar de confessar pecado, até os pecados mais terríveis. A igreja não é lugar para pessoas perfeitas que nunca fizeram nada errado, que nunca fazem coisa errada. A igreja é lugar onde flui e corre o sangue de Cristo, que perdoa, que purifica de toda injustiça.
E é o papel da igreja chamar pecadores a confessar publicamente seus pecados e a tratar esses pecados. E só assim as pessoas que sofreram nas mãos dos pecadores podem receber realmente justiça e podem ser também restaurados. Agora aprenda com Tamar. Como é possível? Ela foi moça pura, moça obediente, moça sábia, moça reta, querendo sempre fazer a vontade de Deus. Como é possível que isso deu naquilo que deu? Que ela acaba uma mulher totalmente desolada na casa do seu irmão. E sabe que isso não vende muito bem, mas é verdade que na vida real, quando nós tomamos a nossa cruz e quando nós seguimos o caminho do nosso Salvador, sabe alguma coisa? Isso é a natureza da verdadeira religião. Muitas vezes, quando nós servimos fielmente a Deus e fazemos questão de fazer tudo certo, tudo conforme sua vontade, isso não traz benefícios para nós neste mundo. Muito pelo contrário, traz problema, traz prejuízo pessoal, nos relacionamentos, até prejuízo financeiro, na carreira, traz sofrimento, traz humilhação. E às vezes nós podemos pegar Salmo 63 e 73 e nós podemos falar junto com o salmista o que adianta. Por que viver conforme a lei de Deus? Porque aqueles que vivem em pecado estão prosperando e os fiéis só apanhando. Fazendo tudo certo, tudo está dando errado para mim. Quando fazer o certo só traz sofrimento e humilhação. E quando nós ficamos nos questionando se realmente vale a pena, nós devemos lembrar, meus irmãos, dos dois caminhos. Tem o caminho da cruz, que passa pelo vale da sombra da morte, mas chega à glória eterna. E tem o caminho da cobiça e pecado, que leva para a destruição. E veja esses dois caminhos, nosso texto aqui. Veja o que aconteceu com aqueles que pecaram, ou aqueles que falharam em seu dever de manter a justiça. Amnon morreu violentamente nas mãos de Absalão. Foi assassinado. Davi foi publicamente humilhado por Absalão. E o próprio Absalão morreu em desgraça. As pessoas que tentaram fingir que está tudo bem, eles não acabaram muito bem, não. E Tamar? Tamar é lembrada na Bíblia como uma moça pura e obediente e sábia e reta. Ela até recebe uma menção de honra e destaque na genealogia de Davi em 1 Crônicas 3, verso 9. Sim, ela foi injustiçada. Sim, ela sofreu humilhação e desolação nesta vida, mas vivendo conforme a lei, que apontava ao Cristo que vem, ela foi recebida em glória e alegria indizíveis. E nós devemos entender isso às vezes. As maldades que foram cometidas contra você nesta vida só serão julgados diante do tribunal celestial. Às vezes não vamos receber justiça nesta vida, mas nós vamos receber justiça. Porque tem um juiz justo. Tem um pai que não olha para outro canto quando uma das suas filhas foi humilhada. Tem um pai perfeito que ama suas filhas com um amor eterno. Nós temos um irmão mais velho que nunca vai dizer cale-te, mas ele vai dizer vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vou dar descanso para a sua alma. Nós temos um Pai celestial, nós temos um irmão mais velho que vai nos dar justiça. E isso é certo. Não tem dúvida sobre isso.
Agora, talvez você tenha sofrido uma agressão física ou sexual. Talvez você tenha sido abusado, sofreu abuso na sua infância. Talvez você tenha esperado que as marcas difíceis se apagassem, marcas psicológicas, marcas espirituais, emocionais, até físicas. E muitas vezes, com a ajuda de aconselhamento bíblico e acompanhamento médico e psicológico, você pode superar uma grande parte destas feridas. Mas nem sempre. Às vezes, as consequências dos pecados cometidos contra nós não podem ser totalmente apagadas nesta vida. Vivemos, de uma certa forma, desolados. Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos olhar para Cristo. Nós conhecemos a Cristo muito melhor do que Tamar. Ela só via Cristo em tipos e sombras através da lei. Mas nós conhecemos Cristo em toda a glória da sua obra completa na cruz. Nós conhecemos Cristo, que é a purificação dos nossos pecados. Nele somos puros. Nem pecados cometidos por nós, nem os mais vergonhosos pecados cometidos contra nós, podem mudar o fato que em Cristo nós somos perfeitamente limpos e puros e santos. Nós conhecemos a perfeita obediência de Cristo que Deus imputou em nossa conta. Nós somos perfeitamente obedientes em Cristo. Nós conhecemos a Cristo nossa sabedoria. Nós somos perfeitamente sábios nele. Nós conhecemos a Cristo nossa justificação, nossa redenção, nossa retidão, nossa justiça. Nele, nós somos perfeitamente retos e justos. Então, seja uma experiência terrível de abuso físico ou sexual, ou seja, qualquer outra coisa que está angustiando o seu coração, qualquer outra experiência terrível, por causa de um pecado cometido contra você, ou até por causa de um pecado que você tem cometido, e fica assolando e incomodando a sua consciência. Saiba que em Cristo nós não precisamos viver na casa do nosso Pai desoladas ou desolados. Mas aqui, na casa do Pai, nós vivemos consolados em Cristo. Porque em Cristo você é inocente e limpa e pura e aceita por Deus. Então viva nesta alegria, como membro vivo do corpo, se deleitando na graça em meio da comunhão dos santos. Não tem pecado tão vergonhoso, tão terrível, que você ou cometeu ou que foi cometido contra você, que pode ficar grudando em você durante a sua vida. Aqui flui o poder perdoador do sangue de Cristo, saindo deste púlpito domingo após domingo, e nesta mesa, Santa Ceia após Santa Ceia, e no batismo após batismo, na água do Santo Batismo, Deus declarando repetidamente a nós, todos nós, que nós somos puros e limpos e justos e inocentes, e nós temos consciências limpas. Ninguém, eu vou repetir, ninguém que se refugia em Cristo precisa viver uma vida desolada na casa do Pai. Então não viva tendo pena de si mesmo. Tenha apenas pena daqueles que pecaram contra você. Seu irmão mais velho, Jesus, ele não mandou você se calar. Ele não faz vista grossa ao pecado. Ele trata. Ele trata mesmo o pecado. E tem duas possibilidades.
Ou ele trata o pecado por apagar o pecado com seu sangue quando o pecador se arrepende e crê. Ou, caso contrário, ele castiga o pecado com a sua ira eterna. Então, se você foi maltratado, se alguém pecou terrivelmente contra você, se este agressor realmente se arrependeu, então este pecado vergonhoso dele foi lavado no sangue do Salvador. Não mancha nem a vida dele, nem a sua vida, a tua vida. Mas se seu agressor não se arrependeu, tenha pena dele. Tenha pena dele. Tenha pena da sua alma. Tenha pena daqueles que vivem no pecado, que morrem no pecado, porque Jesus vai tratar esse pecado. Ele vai tratar esse pecado nas chamas inapagáveis do inferno, para todo sempre. E esse pecador que, de uma certa forma, destruiu sua vida, ou uma parte da sua vida, sua alegria, uma parte da sua alegria nesta terra, vai pagar por isso. Para todo sempre. Ele vai viver desolado debaixo da justa ira eterna de Deus. Enquanto você viverá consolada na casa do Senhor, confiante de que o sangue dele te purifica de toda injustiça. Então, o que é muito importante, minha irmã, eu estou me direcionando às moças e irmãs especificamente, mas isso também se aplica a todos nós. O que é mais importante não é quem você é por causa daquilo que você tem feito errado ou aquilo que foi feito errado contra você. Sua identidade não está no seu pecado, não no pecado dos outros. Mas sua identidade está em Cristo. É nele que você deve buscar quem você é. Porque nele, no poder do Espírito dele, no poder do sangue dele, você é pura, obediente, sábia, reta, justa, lavada, redimida, aceita, restaurada. E um dia você vai se encontrar com sua irmã Tamar. Ela não é uma figura fictícia num livro de contas. Ela é sua irmã. Ela está com Cristo agora. E ela está nos esperando. E vai chegar o dia quando nós vamos ter condição de falar com Tamar. E nós podemos abraçar Tamar. E nós podemos dizer quanto o exemplo piedoso dela, em meio da humilhação, foi grande encorajamento para você no seu caminho para a glória. Amém. Deus, nós nos humilhamos em Tua presença. E nós clamamos a Ti, Senhor Deus, em meio de um mundo tão perverso, onde tem tanta injustiça, tanta maldade, tantas vidas, Senhor Deus, de pessoas que são oprimidas e maltratadas, que sofrem abuso, que são injustiçadas. Tanto clamor a Ti e tanta falta, Senhor Deus, da parte dos homens para tratar o pecado e para manter a justiça. Obrigado que existe um justo juiz. E obrigado, Senhor Deus, que existe o nosso irmão mais velho, que não nos manda calar, mas que resolve o problema, que trata aquilo que aconteceu e trata com a mais profunda e perfeita justiça. Ó Senhor Deus, que todos nós, pobres pecadores, em todas as nossas fraquezas e aflições, possamos nos refugiar nele. Seja, Senhor Deus, uma coisa semelhante àquilo que aconteceu com Tamar, seja qualquer outra coisa que esteja afligindo a nossa alma.
conceda, ó Deus, que em Cristo possamos achar nossa identidade. E que na casa do nosso Pai, aqui, agora, na igreja, para todos sempre, o Santo dos Santos dos céus, nós possamos nos regozijar na vida, na justiça e na restauração que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o nome dele que nós te oramos. Amém.